Olá pessoal, esse é o segundo vídeo sobre as normas éticas aplicadas na contabilidade, que a gente dando continuidade ao conteúdo da nossa matéria. Eu já postei esse material também, e aí a expectativa é que vocês leiam com calma, e eu também só vou apontar aqui conceitos importantes e a lógica estruturada do material, para que vocês, quando forem estudarem, possam prestar atenção nesses pontos para que lá na prova seja tranquilo. Então, a legislação, de forma geral, né, a ética profissional na contabilidade. A gente comentou que é importante que o contador esteja ciente que ele não trabalha ou que ele não produz informação exclusivamente para um único usuário. São vários usuários da informação da contabilidade e aí ele precisa é, cumprir os princípios éticos esperados ou especificados pela legislação para que ele evite prejudicar os tomadores de decisão ou aqueles que vão consumir o conteúdo produzido pelo contador. Então ele não pode satisfazer exclusivamente um contratante, ele precisa atender de forma geral os usuários da informação da contabilidade. Isso tudo está especificado na norma geral, que é a NBCPG 100. E aí vamos falar rapidamente aqui, né, igual eu comentei, na norma das normas. Vamos falar rapidamente sobre as normas NBCPG 200, 300. A parte de educação profissional continuada ela é bem simples também, a norma é super didática, então aí é só vocês lerem que vão conseguir pegar com tranquilidade esse conteúdo aí. A base da norma a lógica que foi estruturada a 200 e a 300 é a mesma da 100 porque ela é desdobrada da 100. Então, sempre a proposta é consiga identificar as ameaças, né? Olhe para o ambiente em que você está inserido, identifique as ameaças, avalie a situação e aí tome decisões e atitudes que vão tentar minimizar ou eliminar aquela ameaça. A norma 200 ela foi produzida voltada para o contador externo. Então, para aqueles profissionais que não estão alocados dentro da empresa e que não são subordinados da empresa. O conceito principal é o contador externo é aquele que, independente de sua especialização, ele trabalha em uma firma que presta serviços profissionais para uma outra organização ou para um cliente específico. A norma ainda enquadra os auditores, as empresas de auditoria, nessa lógica de contadores, né, nessa classificação de contadores externos. E aí, o que essa norma vai fazer é desdobrar aquela visão da norma principal. Como lá foram conceitos gerais, a norma 200 vai tentar especificar as ameaças para um contador externo, né, que pode acontecer, né, nesse relacionamento, no ambiente em que ele atua, e depois detalhar e exemplificar salvaguardas para essas situações. Então, passar só de forma geral, a norma vai falar de ameaças relacionadas aos itens que foram identificados nos grupos, né, que foram identificados na norma geral. Então, vai falar da mesma proposta de ameaça de interesse próprio, de autorrevisão, de defesa do interesse do cliente, de familiaridade e de intimidação, mas nesse contexto do contador externo. Só para ter um exemplo, no caso do interesse próprio, é quando o membro da equipe de trabalho tem interesse financeiro direto no resultado do cliente que ele vai avaliar, ou que ele vai produzir informação para que o cliente tome decisão. Então, se ele, por exemplo, a empresa dele, o financeiro, aquilo que ele vai receber, o pagamento,
está atrelado à performance do cliente, então pode ser que ele sofra ali uma necessidade ou um conflito, né, de produzir uma informação que vai mostrar que o cliente teve um bom resultado, justamente para ele também receber o seu pagamento. Então, isso é um tipo, é um exemplo dado pela legislação, tem outros aí que vocês podem acompanhar. E aí a legislação vai passar por cada uma das possibilidades aí dos grupos de ameaça, como vocês podem ver aí nos slides. E aí a legislação vai desdobrar a salvaguarda. Vai falar o seguinte, ó, para o contador externo, nesses casos, as possibilidades de salvaguarda são revisão do trabalho executado, e aí você vai pedir um outro contador externo, uma outra organização para fazer a revisão, consulta de terceiro independente, como comitê de conselheiros independentes, órgão regulador profissional, outro contador externo, em caso de necessidade, da possibilidade, né, de se identificar algum tipo de ameaça. Discussão dos assuntos éticos com o responsável pela governança do cliente, se aconteceu, por exemplo, uma ameaça de intimidação. Então, são itens que a legislação orienta que podem ser feitos nessa situação. E aí a legislação também vai fortalecer essa questão de, antes de aceitar o trabalho para um determinado cliente, entenda o contexto desse cliente, como que esse trabalho surgiu, por que a sua empresa foi selecionada, para ver se existe alguma ameaça relacionada a essa entrada sua na organização. Então é importante pensar nisso, tanto de aceitação do cliente quanto de aceitação do trabalho. Já existe um problema relacionado com aquele trabalho ali? Então, no caso, vamos pensar assim, o caso lá da Petrobras, que teve um problema com a empresa de auditoria que não queria assinar o relatório. Aí agora está mudando de empresa de auditoria e essa nova empresa de auditoria vai ter que assinar o relatório. E ela quer, né, a condição para a contratação é que realmente o relatório seja assinado sem nenhuma identificação de problema. Então, e esse tipo de situação, estou falando hipoteticamente, lembrei da Petrobras aqui porque ela teve troca de empresa de auditoria, mas não é esse o caso real, né? Então tem que se avaliar esse ambiente. Então, a questão da mudança na nomeação de algum profissional, o próprio conflito de interesse, a gente já viu o conceito de conflito de interesse, e aí a norma vai falar para o contador externo, por exemplo, assessoria simultânea para dois clientes que competem para adquirir a mesma empresa, onde a assessoria pode ser relevante para as posições competitivas entre as duas partes. Então, você está prestando serviço para duas organizações com o mesmo objetivo, e aí para qual você vai dar a informação, você vai dar a mesma informação para as duas, é possível oferecer essa mesma informação ou não é? Então isso já gera um conflito de interesse se você trabalha para dois concorrentes, né? Então tudo isso, talvez vocês já tenham passado por essa situação ou identificado essa situação com algum colega, etc. E você pode ver que a norma ela é bem interessante, assim, ela é bem completa nessa visão, dando orientações possíveis de serem identificadas e realmente cumpridas, né? Então é o que eu sempre falei, a ideia é fazer refletir e pensar no seu dia a dia. E aí quais seriam as salvaguardas em relação a conflito de interesse? Então, mecanismos para prevenir divulgação não autorizada de informações confidenciais. E aí ele vai listar algumas possibilidades, como usar a equipe de trabalho separada, com políticas claras e procedimentos sobre manutenção de confidencialidade.
e aí vai listar outros exemplos. Então vale a pena vocês passarem por isso, fazer a leitura desses itens aí, tá? Ela bate na tecla do presentes e afins, né? Então essa questão o que você tem recebido pode influenciar na sua decisão. Você ganha um presente, ganha um carro de presente, da empresa que você vai apresentar um parecer às vezes negativo. Aí você fica sem graça de apresentar aquele parecer negativo. Então, presentes, né, podem ter essa segunda intenção, e aí você só deve receber presentes que sejam insignificantes, com valores insignificantes que não vão influenciar a decisão. Aí depois a norma vem para a norma para contadores internos. A realidade é diferente, né? O contador interno é aquele subordinado, é aquele que é contratado pela própria organização para produzir a informação para os clientes, os profissionais internos à organização para essa tomada de decisão. Então vai influenciar muito mais o dia a dia, né? E esse contador vivencia o dia a dia da organização. E aí ele vai ter outros tipos de ameaça, outros tipos de conflito de interesse, e a norma vai passar sobre isso. Mesma lógica, mantendo os agrupamentos da norma geral, e aí vai passar em exemplos, né, dessas possíveis ameaças. Então, de interesse próprio, só para exemplificar, o contador pode ter interesse financeiro na organização empregadora ou por receber empréstimo ou garantia da organização empregadora. Então eu tenho interesse que a organização vá bem porque ela vai me emprestar recursos, e aí se ela vai pegar um empréstimo numa outra, né, num banco, etc., eu vou produzir informação para que ela tenha esse dinheiro, que aí esse dinheiro depois vai vir para mim. Então isso, né, é uma possibilidade de ameaça de interesse próprio que pode acontecer. E aí ele vai passar por cada uma dos grupos, né, e dar exemplos sobre isso. E as salvaguardas? Aí são salvaguardas dentro da organização importantes para esse acompanhamento, né, para evitar que as ameaças se concretizem. Então, sólidos controles internos é relevante. E alguém que fiscalize e tome posição sobre isso, exista punição. Então, processos disciplinares apropriados. Assim você consegue começar a modelar a cultura organizacional para que ela não fuja, né, dos procedimentos, dos princípios éticos que se espera que aconteça. Também a norma vai falar do conflito de interesse para o contador interno. Então, atuar na posição de gerência ou governança para duas organizações empregadoras e adquirir informação confidencial de uma que influencia na outra, né? E que pode te dar vantagem sobre isso. É algo complicado, e aí qual informação eu vou usar? Eu tenho acesso, vou usar ou não? E isso pode gerar esse conflito de interesse. E aí ela vai passar por outros exemplos e vai indicar salvaguardas quanto a isso. Então, reestruturar e segregar certas responsabilidades e deveres, obter supervisão adequada, por exemplo, agindo sob supervisão de um diretor executivo ou outra instância. Então, tentar evitar que uma pessoa só possa manipular informações suficientes e que isso gere, né, possa gerar uma situação de ameaça para ela em relação ao conflito de interesse. A norma vai passar sobre elaboração de comunicações, ou então indicando que o contador tem que prestar atenção naquilo que ele vai escrever e naquilo que ele vai passar para frente para outros usuários da informação, para saber se ele não está quebrando o sigilo profissional. Deve, né, o contador atuar com competência, então ele não deve dizer que ele é capaz de fazer algo que ele não conhece, né, um procedimento que ele não entende, uma legislação que ele não estudou, e aí ele falar que pode fazer aquilo sem
ter essa capacidade. Fala dos induzimentos, que aí é a questão dos presentes, né? Ganhar presentes ou oferecer presentes para conseguir um resultado que atenda à expectativa daquele contador ou do cliente. Então a norma vai falar sobre isso. Então também, né, passei só de forma geral na norma. A próxima seria a da educação profissional continuada. Essa norma vai dizer da importância e das regras para se comprovar a educação profissional continuada. Hoje os conselhos regionais e o Conselho Federal fazem um monitoramento. É importante que cada profissional da contabilidade ele dê continuidade aos seus estudos, e aí isso precisa ser comprovado. Essa norma vai falar sobre isso, e aí vocês podem ler rapidamente, passar sobre essa norma, porque ela vai só indicar esses pontos, falar como é possível, como deve ser declarado os estudos feitos, que tipo de organização pode ser emitir certificados aceitáveis pelo CRC. Então vai passar por esses pontos aí. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção. Até a próxima.